Olá, pessoal, belezinha? Vamos continuar aqui ainda com a nossa porcentagem. Vamos lá? Próxima questão. Essa é adaptada, tá? Só para a gente verificar um detalhezinho aqui, ó. Durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos alimentares, Alice apresentou sucessivas mudanças em seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, Alice perdeu 20% de peso. Então, isso aqui é só para a gente reforçar um pouquinho da ideia de referencial. Ela perdeu 20%, Josimar. A seguir, passou alguns dias na casa de um tio, dono de uma pizzaria, o que fez com a Alice ganhar 20%. Pô, Josimar, ela perdeu 20%, agora ganhou 20%. Após, ela visitou uma sobrinha que está fazendo um rígido regime de emagrecimento. Acompanhando a sobrinha em seu regime, Alice emagreceu perdendo 25% de peso. Então, perdeu 25%. Finalmente, visitou um sobrinho, dono de uma renomada confeitaria. Visita que acarretou para Alice um ganho de peso de 25%. Então, ganhou 25%. Mas eu percebo o seguinte, perdeu 20, ganhou 20. Perdeu 25, ganhou 25. O peso final de Alice após as visitas a esses 4 familiares, com relação ao peso imediatamente anterior ao início dessa sequência de visitas, ficou exatamente igual. Será que ficou igual, Josimar? Ah, não ficou mesmo. Porque foi o que, Josimar? Foi mudando o meu referencial. Só trouxe valores relativos, porcentagem, 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 porcentagem. Então, vou simular aqui número, gente. Ela pesava, Alice, 100 quilos. Aconteceu o quê? Ela perdeu 20%. Então, menos 20%. Né? Perder 20% significa o quê? Multiplicar por 0,8. Então, quanto é 20% de 100? 20. Subtrai 80 quilogramas. Agora ela ganhou 20%, mais do meu novo referencial, né? Então, mais 20%. 20% de 80 é 16. 80 mais 16 passa para 96. Depois ela perdeu o quê? Perdeu 25%, não é isso? Perdeu 25%. Perder 25% é fazer o quê, Zumar? É um quarto, na verdade, né? Então ela perdeu menos 25%, correto? Ela perdeu um quarto. Ou seja, perdeu 24 quilos. 24 menos 96 passou para 72 quilogramas. 72 quilogramas. Por último, ela fez o quê? Ganhou mais 25%. Então, mais 25%, que é um quarto, é 18. 72 mais 18 passa para 90 quilogramas. Então, perceba o seguinte. Essa mulher aí chamada Alice, ela saiu de 100 e chegou em 90. Ela perdeu 10 quilogramas, né? Mas como eu simulei em porcentagem, como eu simulei o número 100, já sai em porcentagem. Então ela perdeu 10%. E o item fala que ficou exatamente igual, erradíssimo, né? Então o item estaria errado. Perfeito? Então essa jogadinha de referencial é importante. Perceber quando se eu trouxer valores relativos, vai simular o número 100. Beleza pura. Agora essa questão é ótima, né? É um outro modelo de questão que eu vou dar outra ideia agora. Agora é um outro raciocínio. O que eu estou tentando mostrar para você? Que porcentagens, na verdade, são interpretações, são raciocínios, e as continhas são as mais simples possíveis. Ou multiplicam a regrinha de 3, não é verdade? Então, o grande lance é você guardar os tipos de questões, né? O que nós vimos? Total do relativo, tá para o total do absoluto. O que nós vimos? A ida e a volta no absoluto no relativo. Agora, o terceiro raciocínio, que é esse tipo de questão aqui. Beleza? Eu até fiz uma questão, não lembro. Não sei se foi para aqui para o Grão, acho que foi no Grão Online, sim. Uma questão de um simulado, onde eu coloquei bem legal, coloquei dentro do contexto do INSS. Entendeu? Dentro desse contexto aqui.
Aí eu vou dar vamos pegar essa questão aqui e dar montar como se fosse do CESP, tá? Vamos falar o seguinte, ó. Vamos colocar, sabe como? Eu vou ler a questão primeiro. Fala bem assim, ó. Num certo grupo de 300 pessoas, né? Vamos aqui pro tablet que é melhor. Ó, num certo grupo de 300 pessoas, né? Sabe-se que 98% são do sexo masculino. Beleza. A quantidade de homens que deveriam, né? Tá faltando aí, né? Que deveriam sair do grupo para que o restante deles passasse a representar 97% dos presentes no grupo será inferior a 70%. Então, olha só. Vou mexer nisso aí. Vou falar o seguinte. Nós temos 300 pessoas que trabalham num posto, né? Em um dos locais do INSS, digamos assim, né? Em um prédio, uma partição grande, né? Tipo uma superintendência ali do INSS, um local grande, né? E 98% dessas pessoas que trabalham lá são homens, são do sexo masculino. Beleza? Então 98% são do sexo masculino. Aí o seguinte, a quantidade de homens que trabalham naquela repartição ali do INSS, né, naquela cidadezinha ali, digamos assim, a quantidade de homens que deveriam sair, né, do grupo, sair desse local, desse setor, né, para que o restante deles passasse a representar 97% das pessoas presentes no grupo, será inferior a 70%. Então, a jogada é o seguinte, vamos interpretar junto. Nós temos 300 pessoas, dessas 300 pessoas, 98% delas são homens. Logo, Josimar, quantos são mulheres? 2%. Aí vem a ideia de que também? De complementar, que é uma ideia de conjuntos. Beleza? Vem cá comigo. Vamos aprender. Quando se fala em complementar, no seu edital também vai ter o que lá, Josimar? No seu edital vai ter o quê? Tem teoria de conjuntos e tem porcentagem. Beleza? Operações com conjuntos lá. Então, uma das operações que o CESP tem colocado nas suas provas é a questão da operação complementar, né? Provinha da Polícia Civil aqui do DF, provinha do MPU, que é o complementar. E aqui, porcentagem também tem uma parte de complementar. O que é isso, Josimar? Me explica. Me explico. Olha só. Você fala para você que 40% são homens, 40% são homens. Se 40% são homens, quantos por cento são mulheres? 60%. Porque é o que complementa o meu todo dentro de porcentagem, que é 100. 40% são homens, 60% são mulheres. 30% agora são homens, 70% são mulheres. 20% são homens, 80% são mulheres. 10% são homens, 90% são mulheres. Então, sabe o que eu percebi? Que quando eu altero um lado, o outro altera. Altera, porque é complementar, complementa. Então eu posso falar que um relativo... Eu falei sobre porcentagem o tempo todo. Então eu posso falar para você que um relativo, ele altera um outro relativo? Posso. Posso e vou falar. E aprenda isso. Então quando lá é 20, aqui é 80. Se lá mudar para 30, aqui muda para 70. Se lá mudar para 50, aqui vai mudar para 50. Então um relativo altera outro relativo. Guarda isso. Essa questão é boa. E tem outro exemplo de questão melhor ainda, né? E teve um simulado que eu fiz uma questão contextualizando INSS, ficou top. Entendeu? E pode acontecer na sua prova. Porque a resposta aqui parece absurda. Mas não é. Josimar, então você falou pra gente aqui agora que um relativo altera outro relativo. Falei. Quando se fala em porcentagem é relativo. Então 30, 70, 20, 80, 50, 50, 45, 55, né? E assim vai complementando, é o complementar.
Agora, deixa os relativos fora da jogada e vamos para os valores absolutos. Lá tem 40 homens e aqui tem 60 mulheres. 40 homens, 60 mulheres. Falei, eu não estou falando porcentagem, eu estou falando em valor absoluto. 40 homens, 60 mulheres, né? Josmar, aqui agora tem 30 homens. Aqui tem quantas mulheres? 60. Aqui tem 20 homens, mulheres, 60. Aqui tem 10 homens, mulheres, 60. Aqui tem tanto, 60. 60. Por quê? Porque um absoluto não altera o outro absoluto. Porque eles não são complementares. Agora, um relativo altera outro relativo. Essa questão aqui, se não tivesse raciocínio, a pessoa ficava desesperada. E muitos, né, até amigos meus mesmo, né, amigas, mas como é que é essa questão aqui e tal? Eu falo, rapaz, é verdade mesmo. Então, olha que interessante. Próximo raciocínio, próximo método nosso, próximo, né, nosso, vamos guardar os modelos. Próximo modelo, Josmar, um relativo altera outro relativo. Mas um absoluto não altera outro absoluto. Aí eu mato as questões. Porque nessa questão fala o que pra gente? Que nós temos 300 homens, ou melhor, desculpa, temos 300 pessoas naquela repartição do INSS, né? 300 pessoas. E daquelas 300 pessoas, Josmar, 98% são homens. 98% é valor relativo. Então, se 98% são homens, quantos são mulheres? 2% são mulheres. Mas a questão falou o seguinte: quantos homens têm que sair dessa repartição para que entre os remanescentes, para que entre aqueles que ficaram, agora a quantidade de homens represente 97% dos remanescentes, não dos 300 homens, não. Eram 300 pessoas, eram 300 pessoas, 98% eram homens, logo 2% são mulheres complementares. Quantos homens eu tenho que tirar no absoluto? Vai embora, homem, vai. Mulher fica. Vai embora, homem, para. Agora, das pessoas que ficaram, dos remanescentes, quantos homens têm que sair para que dos remanescentes, 97% dos remanescentes sejam homens. Logo, 3% sejam mulheres. Como é que eu faço essa questão? Vamos lá comigo? Você vai fazer assim, ó. Nós temos 300 pessoas. Aí você faz assim, ó. 98% são homens. Complementar, 2% são mulheres. Aí vamos ter aqui, ó. Então aqui são os nossos valores relativos. 98% são homens, 2% são mulheres. Valores relativos. Vamos calcular os respectivos valores absolutos desses valores relativos. Então eu percebo o seguinte. Vamos começar por mulher que é mais fácil. 2% de 300 são 6 mulheres. Se o total são 300 pessoas e eu tenho 6 mulheres, porque eu tenho o quê? 294 homens. Beleza? Então nós temos 294 homens e 6 mulheres. Mas a questão fala o quê? Quantos homens têm que sair desse grupo? Só os homens. Para que? Quantos homens têm que sair desse grupo? Para que entre os remanescentes eu tenha uma nova porcentagem. Qual a nova porcentagem, Osmar? Que agora eu tenho 97% de homens e o que, Osmar? 3% serão mulheres. Porque eu percebo o seguinte, vem cá comigo, ó. 98% são homens. Logo, 2% são mulheres. Se o 98 passou para 97, um relativo, né, altera o outro relativo. Então, se era 98, eu tinha 2. Se eu tenho 97, eu tenho 3, porque são complementares. Agora, Josimar, esses 294 homens têm que sair homens daqui. Vão ter que ir embora.
Mas esse absoluto, os homens que vão sair dessa repartição do INSS, vai alterar a quantidade de mulheres que trabalham lá? Não, porque um relativo altera outro relativo, mas um absoluto não altera outro absoluto. Essas 6 mulheres continuam aqui agora. Elas ainda continuam. Então, nós temos 6 mulheres. A questão está pronta. Quantos homens terão lá? X. Uma regrinha de 3. Ou seja, um relativo, quando era 98, eu tinha 2. Como passou para 97, vai ter que passar para 3. Se eu tinha 94 e 6, o 94 ele vai mudar, mas esse 6 permanece, porque um absoluto não altera outro absoluto. Aí eu venho aqui e ó, regrinha de 3. Então vai ser 3x, que é igual a 6 vezes 97. Passo 3 dividindo. Corta aqui, dá 2. 2 vezes 97, 194. Lá hoje, nessa repartição, nós temos 194 homens. Se nós tínhamos 294 e passou para 194, olha a resposta. Vão ter que sair 100 homens. Beleza? 100 homens é o valor que tem que sair, menos 100 homens. Beleza? Então, fique esperto com esse tipo de questão. Como, Josmar, vai acontecer na minha prova? Como é que pode acontecer? Você tem 2 partes. É sempre assim, ó, tem 2 partes. Eu mexo em uma e a outra fica. Eram homens e mulheres. Só saíram homens. As mulheres ficaram. Beleza? Perfeito? Daqui a pouco a questão vai ter, eu tenho peixes vermelhos e peixes amarelos. Só morreram os amarelos, os vermelhos ficaram. Então eu tenho 2 partes que são complementares e só mexe uma. Uma sempre vai embora e a outra sempre fica, não muda nada. Então, eram 300 pessoas. 98% eram homens, logo 2% eram mulheres. Relativo, seus respectivos absolutos. Mas só mudou um lado, Osmar, só saíram homens. O que era 98 passou para 97. 98 era 2. 97 tem que ser 3, porque são complementares. Isso aqui mudou, eu não sei quem é, mas as 6 mulheres, que é o absoluto, continua sendo 6 mulheres, porque um relativo altera outro relativo, mas um absoluto não altera outro absoluto. Beleza? E faz só uma regrinha de 3. Muito tranquilo, muito fácil. Próxima questão. Agora essa aí, ó. Essa questão não é do CESP, mas eu coloquei como fosse do CESP, tá? Uma questão muito bacana, que vai praticar o que nós vimos antes. Fala bem assim, ó. Em um aquário há peixes amarelos e vermelhos. 80%, só tomar alguém aqui. 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Uma misteriosa doença matou muito. Olha só. Uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Quando você pegar uma questão, tem os 2 lados. Pronto, tem uma questão agora, há pouco tempo agora, foi do Banco do Brasil, foi Sesgran Rio, acho que foi 2015, 2014. Mesma coisa. Tinha a empresa alfa, tinha a empresa beta. Só foi embora pessoas da empresa beta, ninguém foi mandado embora da empresa alfa. Tinha homens e tinha mulheres, só saíram homens daquela repartição. Aqui tem peixes vermelhos e peixes amarelos, só morreram os amarelos, os vermelhos permaneceram. Então tu fique esperto, se tu pega uma questão que tem 2 lados e só muda um, opa, um relativo altera outro relativo, mas um absoluto não altera o outro. Belezinha? A gente mata todas. Né, gente? Que não tem pra ninguém. Beleza? Eu quero que você gabarite tudo lá pra mim no dia. Domingo agora é o nosso dia, hein? Em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Beleza? Uma misteriosa doença matou peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se que 60% dos peixes vivos no aquário eram amarelos.
sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram foi mais de 65%. Coloquei como se fosse um assertivo. Josmar, só trouxe valores relativos. Primeira dica do dia, né? Nossas dicas aqui de porcentagem. Vou simular que tinha 100 peixes. Simulo 100. Se só traz valores relativos, vou simular os 100. Eram 100 peixes. 80% amarelos, logo 20% vermelhos, porque são complementares e tem que dar o total de 100%. Aí você vai calcular na frente o valor absoluto. 80% de 100 é o próprio 80. 20% de 100 é o próprio 20. Então nós tínhamos 80 peixes amarelos naquele aquário e 20 peixes vermelhos naquele aquário. Teve uma doença, onde só mexeu um lado, o outro lado não mexeu em nada. Só morreram peixes o quê? Amarelos. Os vermelhos permaneceram. Então, esse vermelho aqui, Josmar, ó, ele fica quietinho, esses 20, porque esse 20 é valor absoluto. E um absoluto não altera outro absoluto. Um relativo altera. Então, depois que a doença foi controlada, nós temos outros valores relativos naquele aquário. E quais são os valores relativos, Josmar? Que agora 60% dos peixes vivos são amarelos. Se 60% agora são amarelos, não é porcentagem, não é relativo, quantos por cento são vermelhos? Qual é o complementar de 60%? 40%. 40%. Beleza? E eu tenho o seguinte, né? Perceba o seguinte, então 60%, né? E 40% agora. Então, olha só, Josmar, os relativos alteraram. Vem cá comigo, ó. Era 80 e 20. Um relativo altera outro. O que era 80 passou para 60. Logo, o que era 20 tem que passar para 40, porque tem que somar 100, tem que somar 100. Beleza? Agora, morreram os amarelos. Esse 80 vai influenciar nesse 20? Não, porque um absoluto não altera outro absoluto. 20, vem para cá e fica quietinho. A questão tá pronta, gente. Tá vendo como é que é fácil? E eu quero saber quantos peixes amarelos estavam vivos naquele aquário. Beleza? Então, a regrinha de 3, então aqui são amarelos vivos. Vou colocar a V. Então, ó. Vai ser, pode, né? Se quiser cortar isso com esse. Vai ser 4 AV 120. Passa dividindo. 30 peixes amarelos vivos. Né? Amarelos vivos. 30. Mas ele, sabendo que nenhuma outra alteração foi feita no aquário, o percentual de peixes amarelos que morreram. Nós temos 30 peixes amarelos que estão vivos. Vivos, vivos, vivos. Mas eu não quero o percentual de vivos. Eu quero o percentual de que morreram. Aí você fala, lá antigamente naquele aquário, eu tinha 80 peixes. E esses 80 peixes, estou falando só dos amarelos, corresponde a 100%. Se tem 30 vivos, é porque morreram quantos? 50. Não é isso? Daqui para cá é 80 menos 30. Correto? É porque morreram 50. Esses 50 que morreram corresponde a qual porcentagem? Faz regrinha de 3 de novo. É sempre desse jeito. 8x, cortei 0 com 0. 5 vezes 100, 500. 62, tá muito feio. 62,5%. Foi mais de 65%? Não, foi menos. O item está errado. Gente, então é um tipo de questão muito legal, muito bacana, beleza? Onde você tem que perceber o seguinte, não posso, assim, vacilar. Então, esses são os modelos, né? Esses são os modelos que eu separei para vocês. Quais os modelos, Josmar? Ponto de partida, é sempre 100%. Né? Aumentos sucessivos, olha o referencial que vai mudando o referencial. Descontos sucessivos também. Aumentar 10% é aumentar 10%, não é aumentar 20%. Né? Porque o referencial muda. Ah, tirei 10, tirei 20, não tirou 20, né? Não é isso. Então, observar esses aumentos sucessivos, observar os descontos sucessivos também. A ida e a volta só vai ser igual se for no absoluto, se eu quero voltar para o mesmo lugar. Se for relativo,
mudou o meu referencial. O total do relativo está para o total do absoluto. Beleza? Faz uma regrinha de 3. E quando eu tenho duas partes, Josimar, como é que eu faço? Um relativo e outro relativo. Eles são complementares. Um relativo altera outro relativo. Mas um absoluto não vai alterar outro absoluto. Se saírem mulheres dali, a quantidade de homens continua a mesma. E vice-versa em valor absoluto. Agora, a porcentagem, sim. Porque os valores relativos são complementares. São complementares. Vou finalizar por aqui, né? Separei esses 3 vídeos para vocês com muito carinho. Não estou recebendo nada por isso, muito pelo contrário. Faço aqui de coração para você. Porque eu quero que você passe no concurso. Quero também dar um recado para os grupos, né, do WhatsApp. Assim, eu sei que a gente está aí desde o começo do ano. Muitas vezes eu não pude estar tão presente, né, nos grupos, até porque eu tenho tantos afazeres, não é isso? Mas qual foi o método que eu tomei para poder ajudar? Foi aqui gravando maratonas, gravando dicas, gravando os momentos lógicos, gravando isso aqui para você, né? Gravando tudo isso, aulas, né? E muito mais, beleza? Porque nos grupos no WhatsApp, na verdade, fica muito complicado, são mais de 3.000 pessoas. Se eu for responder cada pessoa separadamente, eu nem vou viver, né? Não tem como fazer. Então, eu optei em fazer o quê? Isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, né, nós tivemos alguns comentários nos grupos, mas eu quero falar assim que foi bom demais, né? Não terminou a nossa caminhada, não terminou ainda não, né? Eu percebi que porcentagem estava tendo, né, muitas perguntas nos grupos, então ao invés de eu chegar em cada grupo e sair falando, eu preferi gravar esses blocos aqui. E para o pessoal também de Salvador, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Goiânia que estavam também nos aulões presenciais, muito obrigado pela presença, pela consideração, por tudo, perfeito? E vou fazer o seguinte com vocês de novo, né? Eu vou verificar nessa semana aí também, né? Esse vídeo aqui deve ser postado, está sendo gravado na segunda-feira à noite, como havia prometido para vocês. Deve ser postado até amanhã, na terça ou na quarta, estourando. Vou gravar também o seguinte, eu vou separar, mais rapidinho, é um bloquinho de meia hora só. Vou separar para vocês um pouquinho sobre lógica trivalente, beleza? Tem tido muitos questionamentos, muitas dúvidas, e é uma coisa muito simples. Só vou montar uma tabelinha, como é que faz esses esqueminhas, né, da lógica trivalente, e estaremos também postando aqui no canal do Grão Online, no YouTube, beleza? E também no site. Gente, um abraço a todos, espero que tenham gostado, estudem e qualquer dúvida, né, pode entrar em contato comigo e aqui com o pessoal do Grão Online. Um abraço a todos e até a próxima, beleza? Até mais.